morning, my dear students. How are you? Turma, eu gostaria de começar essa aula dizendo que eu estou com muita saudade de vocês, sinto falta de nossas aulas, de nossos encontros presenciais, sinto falta do sorriso de vocês, mas espero que vocês estejam bem e que em breve a gente consiga ter a nossa aula presencial. Enquanto isso não é possível, a gente vai fazendo as nossas aulas online, né? Para hoje, eu preparei uma atividade de correção, na realidade. Nós vamos corrigir as atividades que vocês fizeram na semana passada. E claro que automaticamente a gente vai corrigindo e revisando alguns pontos, né? Vocês estão lembrados que na aula passada nós revisamos as frases afirmativas no Simple Past e depois nós passamos para as frases negativas e interrogativas, né? E eu deixei uma atividadezinha para vocês. Uma delas era essa aqui, em que eu pedi para vocês lerem os verbos e descobrirem por que alguns estavam escritos em amarelo e outros estavam escritos em branco. Eu acho que vocês tiraram de letra isso, né? Logo conseguiram perceber que a resposta é que alguns são verbos regulares e outros são verbos irregulares. Então, os verbos irregulares estão em amarelo, e eu dividi assim, estão no lado de cá, e os regulares estão em branco, aqui no outro lado, né? Vejam. E depois, assim que vocês identificassem, né, essa diferença, vocês deveriam fazer uma outra atividade, que era, então, reescrever esses verbos, né, separando os regulares dos irregulares e também escrevendo o passado deles. Vocês deveriam fazer em 2 colunas, porque facilitaria para vocês. Eu aqui fiz em páginas diferentes, então nós temos em 2 páginas os verbos regulares, vejam, eu fiz uma lista deles com a primeira coluna na base form, a segunda coluna eu coloquei o simple past, e na terceira coluna eu coloquei a tradução. Quero chamar a atenção de vocês que aqui nós temos stop, que é com uma palavra com consoante, vogal, consoante, terminada em consoante, vogal, consoante, por isso stop it. Recebeu o ED, mas também precisou repetir esse P. E aqui nós temos 2 palavras com Y, né? Study e play, que eu também quero chamar a atenção que a gente precisa lembrar que se terminar com Y, antes a gente precisa ver o que tem ali. Se for uma consoante, como acontece aqui, esse Y dá lugar a um I, então fica IED. Se for uma vogal, vai ser só o ED, sem nenhuma perda, né? Agora, na outra página, continuam ainda os verbos regulares, porque nós tínhamos vários, né? Então, de novo, eu continuei a minha tabela colocando na primeira coluna base form, na segunda o simple past e na última a tradução deles. Depois, eu fiz na página seguinte os verbos irregulares. Nos irregulares, eu montei em duas colunas apenas, a base form e o simple past. Certo, turma? Acho que vocês não tiveram problema com isso, porque vocês têm aquela tabela de verbos irregulares que eu entreguei para vocês, podiam pesquisar, né? Mas mesmo assim, se houve alguma dúvida, se vocês precisarem corrigir, pausem o vídeo e façam, né, preencham, façam as correções necessárias. Eu coloquei como curiosidade um lembrete, o verbo dream e o verbo learn, que eu coloquei aqui como verbos regulares, eles podem ser também irregulares. Os britânicos usam muito como verbo irregular, tá? Nosso próximo foco é o verbo to be. A gente precisa lembrar que as frases com o verbo to be teremos no passado o was ou were. O was no singular, I, he, she ou it, e o were para you, we e they. Então, essa atividade aqui, vocês tinham que observar o que tinha no início, qual era o sujeito da frase, para decidir entre was ou were. Então, I was, you were, they were, he was, my mom está no singular, por isso was, my brothers está no plural, por isso were. A atividade seguinte, eu pedia para vocês passarem, para vocês reescreverem as frases no simple past. Para reescrever no simple past, o que a gente faz? O que está no presente tem que ir para o passado. Nessas nossas frases, nós só tínhamos os verbos para serem mudados.
Então, eu destaquei aqui todos os verbos, vejam, eles estão sublinhados, porque nós vamos reescrever essas frases colocando esses verbos no passado. Lembrando que os regulares vão terminar com ED e os irregulares a gente precisa memorizar ou pesquisar na nossa tabelinha, né? Então, aqui tem um gabarito para vocês, onde tinha leave ficou left, forget ficou forgot, drink ficou drunk, is, was, work, worked, watch, watched. E assim, nós reescrevemos as frases no simple past. Não era só isso, né? Depois nós passamos para as frases negativas e interrogativas. Quanto a isso, eu acho que ficou bem reforçado. Algumas informações eu até repeti, frisei bastante, mas eu preciso retomar. Vamos lembrar pontos bem importantes. No passado, as frases afirmativas, a gente coloca o verbo no passado. Ele muda a forma, né? Regulares com ED e os irregulares são os da segunda coluna da nossa tabela. Aqui tem duas frases no passado. We learned about simple past last class. We drank tea together last week. Quando tem verbo to be, a nossa situação vai mudar um pouquinho de quando não tem, né? Essas duas frases não têm verbo to be. Então, quando a gente passa para o negativo, a gente precisa de um auxiliar, que é o did. Então, no negativo, a gente vai usar didn't, no lugar onde a gente diria não. E na interrogação, a gente usa o did na frente do sujeito. Lembrando, sempre quando não aparecer verbo to be. Então, vamos ver alguns exemplos só para a gente lembrar bem rapidinho. Essas são as mesmas frases, agora no passado negativo, certo? Então, we didn't learn. O learn perdeu o ED, porque ele recebeu o didn't. O segundo exemplo era she was at home. Bom, she was é verbo to be, então não pode ter didn't, ficou she wasn't. Na forma interrogativa, claro que não tem o not, mas o critério de procurar o verbo to be é o mesmo, é bem importante, porque quando tem verbo to be a gente trabalha com ele, na interrogação também, e quando não tiver verbo to be a gente precisa do auxiliar para colocar na frente do sujeito. Então, as mesmas frases, we drank tea together last week, não tem verbo to be, portanto, a gente precisa do did aqui na frente. E o drank vai voltar para a basic form, ficando drink. Então, vejam as mudanças. O segundo exemplo tem o was. Como tem verbo to be, eu não posso usar did. Então, eu boto was she at home yesterday. Aqui a mudança foi o was que estava aqui, passou para frente. E o nosso ponto de interrogação, né, turma? Bem fácil. Agora, turma, eu coloquei outra atividade para vocês. As frases são as mesmas que a gente escreveu no negativo, mas eu coloquei duas atividades aqui. Eu quero que vocês escrevam essas frases na forma negativa e depois que vocês reescrevam essas mesmas frases na forma interrogativa. Vocês vão fazer no caderno e depois vocês olhem lá na plataforma, porque eu vou deixar disponível para vocês conferirem o gabarito, mas primeiro façam, por favor. E agora, então, vamos para a correção do nosso homework. Nós tínhamos várias coisas para fazermos, né? Começamos pelo Student's Book. No Student's Book nós tínhamos uma atividade de leitura e compreensão de texto, pages 24 e 25. Então, aqui está o texto e aqui é a atividadezinha. Bem simples, a gente só tinha que identificar a resposta para cada uma dessas perguntas. Aqui está o gabarito. Turma, eu vou passar mais rapidinho, daí vocês, na hora de corrigir, vocês pausem para conferir o gabarito, tá? Mas está aqui disponível. As atividades seguintes eram na page 27. Aqui nós temos Look the dialogue on page 24, ou seja, para a gente voltar lá naquele texto da página 24, porque a gente vai precisar buscar os verbos que eles usaram lá para conseguir completar essa atividade. Como é para fazer negação, a gente vai precisar do didn't, ok, mas que verbo usar? A gente só vai conseguir identificar voltando lá no texto, certo? Então, essa é a resposta.
A número 2 era uma atividade para vocês passarem para o negativo, reescreverem as frases no negativo. Então, observando que a gente precisava do didn't, e o verbo que estava aqui na frase tinha que voltar para a base form, porque nenhuma delas tem verbo to be. A atividade 3 era para nós completarmos, certo? Eles deram critérios, colocaram entre parênteses o que eles queriam que nós usássemos, e onde eles botaram um not, eles queriam que nós usássemos a forma negativa. Como não pode usar not sozinho, e são frases do passado, a gente precisava usar didn't, e o verbo na base form. Onde não tinha o not, eles queriam uma afirmação, então precisamos usar o verbo no simple past. E aqui está o gabarito para vocês. Depois nós tínhamos mais algumas atividades. A 4, a 5 eram para completar também com simple past, porém agora são frases interrogativas. Se são interrogações sem to be, todas precisam do did na frente do sujeito, certo? Essa 4 manda a gente voltar no texto novamente para ver os verbos que eles usaram lá. Aqui estão eles, certo? E a número 5, precisávamos usar as expressões entre parênteses, esses verbos, na forma interrogativa. Então, claro que todos os verbos vão ser usados na base form, porque aqui na frente a gente precisa do auxiliar did para que seja uma pergunta. E depois das respostas curtas. Então, onde era yes, eles queriam respostas afirmativas. Onde eles botaram no, eles queriam respostas negativas. Então, todas ficaram ou yes, alguém did, que esse sujeito muda de acordo com a pergunta, né? Ou no, we ou they didn't, certo? A número 6 também era para completar de acordo com o texto da página 24, para a gente descobrir o texto, né? Descobrir o verbo, aliás. E eu quero chamar a atenção que aqui na frase 2 eu usei um do, mas não é simple past? É, exatamente. Vejam que o auxiliar did, eles já tinham usado. Então eu usei o verbo do, que é o verbo fazer, na base form, porque eles já tinham usado o did. A número 7, nós precisávamos organizar as palavras, formando assim as interrogações. E aqui estão todas as interrogações formadas. A page 27, eu não havia pedido para vocês. Eu quero que vocês olhem agora, são os meios de transporte, são meios bem simples, eu acho que vocês identificam com bastante facilidade. Vejam o significado de todas as palavras. Se alguma delas vocês não conhecerem, pesquisem num dicionário, mas eu acho que vocês vão identificar todas. São, na maioria delas, palavras conhecidas, são palavras cognatas. Então, fica mais fácil, né? E depois eu preciso também que vocês façam algumas tarefinhas. Eu coloquei aqui, ó, homework, fazer na plataforma plural e corrigir em seguida. Students Book, page 27, Workbook, page 15, só a número 1, 16, 1, 2, 3 and 4, 17, 5, 6 and 7. Estão lá na plataforma e também terá, depois que vocês fizerem, um gabarito disponível para vocês. Então, galerinha, é isso. Beijos, kisses. See you!